Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, você pode se assentar. Deus seja louvado. Muito bom que você está aqui na nossa jornada da igreja primitiva para Jerusalém. Eu tenho falado aqui que as nossas aulas, ela tem uma ação progressiva. Então, a cada domingo, a gente vai acrescentando um conteúdo para fortalecer o nosso entendimento a respeito da igreja primitiva. Eu já falei com os irmãos que a igreja ela ficou debaixo de perseguição quase 300 anos. A igreja primitiva ela só teve descanso e perseguição quando Constantino se tornou também imperador do Império Bizantino, que é o Império Oriental, né? Da Roma Oriental. Bom, isso a gente vai falar depois mais para frente, mas depois houve as discussões a respeito do credo apostólico, houve as discussões a respeito das liturgias da igreja. Então a gente está caminhando num processo de crescimento do conteúdo da igreja primitiva. A gente vai tocar hoje num assunto, eu quero que vocês tenham clareza, né, disso que nós vamos falar. Por quê? Sinceramente, eu não vejo igreja nenhuma fazendo isso que nós estamos fazendo. Isso é um assunto normalmente de aula magna ou de discussão dentro de seminário. É um tratado de um dia de teologia. E nós estamos abrindo essa oportunidade para a nossa igreja, para vocês. Até pensei, será que esses irmãos querem ir mais fundo nesse conhecimento? Porque a gente tem que falar dos pais da igreja, temos que falar dos concílios ecumênicos, né? Concílios, temos que falar da igreja primitiva pré-niceno, niceno e pós-niceno. Então, a gente tem bastante conteúdo, mas eu quero saber com vocês, né? A respeito desse conteúdo. Vocês querem esse conteúdo? Querem seguir? Querem conhecer mais? Ou querem ficar mais na superficialidade, nos contos? O que vocês querem, gente? Querem mesmo? É isso mesmo? Quem quer ir mais profundamente através do conteúdo, levante a mão. Então tá bom. Então a gente vai caminhar, porque não se trata aqui de pregação, se trata de aula, de conteúdo de ensinamento. Então a gente vê, a igreja primitiva, ela encontra um problema já logo no primeiro século, que acontece justamente com os apóstolos, né? Os que seguiram Jesus, com a igreja nova, com o aparecimento de novos crentes, e muitos crentes que se convertiam, vinham também do judaísmo. A igreja começa a enfrentar um problema a respeito dos rituais mosaicos, daquilo que era praticado na lei. Então, há um conflito, porque agora o ministério da igreja era pela graça, não mais por obrigação, nem por observação dos rituais da lei de Moisés. E isso cria um conflito logo com os irmãos do primeiro século. A situação, ela tinha que ser resolvida, porque com o crescimento da igreja, também muitas práticas que agora não faziam parte mais do culto, precisavam ser colocadas de lado. E a igreja deveria seguir na fé, no credo, baseado na graça. Mas, com o crescimento, a igreja se torna homogênea e isso tem que ser resolvido. Nós vamos ler um texto bíblico, depois vamos pensar um pouquinho a respeito disso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 6, nós vemos aí essa questão. E vamos depois falar a respeito do que estava acontecendo aqui, depois como a igreja foi seguindo com o seu ritual de culto, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ler juntos, irmãos? Tem como ler juntos, né? Vamos ler juntos? Congregaram-se, pois, e os anciãos, e havendo grande contenda, bem sabeis, Deus elegeu dentre vós, para que os gentios
crescer corações. Nem podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, e contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordo, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. E faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé, e Antioquia, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: apóstolos e anciãos, aos irmãos dentre os gentios, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, Senhor. Amém. A gente tem esse texto um pouquinho comprido, mas é importante. A gente percebe que havia uma forte perseguição aos crentes gentios, os que não eram judeus, praticantes do judaísmo, para que eles também fizessem conforme o costume de Moisés. Então isso não pareceu bem, segundo a ordem agora da graça e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então eles se reuniram porque faziam-se seletismo,
quando os apóstolos estavam com os gentios, eles tratavam bem os gentios. Quando alguns judeus convertidos se aproximavam, esses apóstolos começavam a ignorar aqueles que eram convertidos gentios em suas reuniões. Então, parecia que existia uma condição, que eles não se assumiam. E por causa disso, o apóstolo Paulo, Silas deram testemunho de como o evangelho foi aceito com aqueles que não eram judeus, como a graça do Senhor tinha chegado a eles, e de forma que a palavra ia crescendo, e muitos ali se converteram, e eles estavam dando testemunho justamente dessa obra do Senhor. Mas a gente vê a religião sempre tentando pegar a performance daquilo que deve ser, mas na verdade não tem poder para transformar, que era justamente o judaísmo. Mas a igreja enfrenta essa questão e os apóstolos se reúnem e eles, nessa assembleia, nessa reunião, eles discutem isso. Nós temos que definir. Os não-judeus não podem ser tratados dessa forma, como se tivesse seletismo dentro da igreja. Quer dizer, os judeus são mais bem recebidos pelos pregadores, pelos dirigentes, e os gentios, eles, de certa forma, são colocados à parte. Então, a orientação que eles tiveram para que a igreja andasse numa visão era que fosse colocado de lado certos costumes morais para que não impedisse na espiritualidade. Então, desses costumes, ele falou a respeito de prostituição, de fornicação, e falou a respeito de adoração a ídolos, de não comer carne sacrificada. Até aí é isso mesmo, tinha que realmente operar um norte para o pessoal poder tomar uma posição, porque os gentios faziam essas coisas. Só que não poderia colocar sobre ele a lei de Moisés. O que acontece? Então, que isso é bem recebido, é bem aceito, e o pessoal vê graça nisso, vê bondade de Deus, e a igreja começa, então, a caminhar, e os novos convertidos estavam guardando, então, a graça em vez dos antigos hábitos da guarda da lei, porque isso era embaraçoso. Então, essa questão ela tem que ser resolvida. Vocês veem que o problema não é só aqui na igreja do Nazareno, o problema é antigo. A gente vê que a igreja enfrenta isso muito mais, A liderança, ela tinha que se posicionar. Então, Pedro, Tiago, depois ainda não era liderança forte, Paulo, Silas. Paulo era apenas um missionário que depois iria se destacar de todos, mas eles começam a ter confiança diante do povo e também nos novos crentes, porque o evangelho deveria ser recebido pela fé em Jesus Cristo, não pela obra, não por esforço humano, não por sacrifício, e que agora estavam vivendo na nova dispensação. Bom, a gente quer falar a respeito justamente, olha como a igreja primitiva ela vai avançando no primeiro século, segundo século, terceiro século, onde justamente Constantino, ele forma a visão da igreja, que seria a igreja universal, a igreja católica, apostólica, romana, e ele seria imperador de Roma, já era imperador de Roma, mas seria imperador de Roma no Oriente, O imperador de Roma agora dominando a parte oriental, que seria a Roma com poder bizantino. Bom, gente, nós temos algumas fontes que são fontes históricas, fontes importantes, documentadas, para dar robustez e fortalecimento na nossa argumentação. A gente vai ver a fonte do livro de Hipólito, que foi o presbítero de Roma. E ele escreveu a tradição apostólica, justamente o que acontecia nas igrejas, o que acontecia com os cultos. E também era considerado a forma de liturgia, de adoração a Deus. Também tem a fonte do Didaquê, que também é uma fonte muito importante, fonte acadêmica, que nos traz, e todas as outras fontes que existem, Justino Marte e outras fontes que vão nos dando parecer a respeito de como funcionava o culto da igreja primitiva. Então,
Primeira coisa, o culto da igreja primitiva acontecia no dia do Senhor. O dia do Senhor sempre foi o domingo, sem discussão, judaico. Esse era o posicionamento aqui. Porque os cultos eram realizados sempre no primeiro culto, era o culto oficial, chamado o Dia do Senhor. Foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Era uma também das questões, das discussões, a respeito se devia guardar o sábado ou o domingo. Nesse caso, não houve qualquer tipo de realização de culto da igreja primitiva no sábado. O sábado sempre foi uma tradição judaica. A tradição dos judeus. Não tem nada a ver com a igreja primitiva. Mas ainda existia uma resistência, existia ainda pessoas que queriam guardar, mas em relação à igreja primitiva, nunca aconteceu culto da igreja primitiva no sábado. Sempre foi no primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor. E eles batiam muito na tecla de Hebreus, se puder colocar aí, Hebreus capítulo 10, verso 25. Eles batiam muito nessa tecla a respeito desse cuidado. A igreja era muito zelosa em relação a isso. A preocupação de não estar quebrando a lei do Senhor. Olha só, Hebreus 10, 25. A lei do Senhor, eles tinham essa preocupação. Vamos lá, irmãos, ler juntos? Não deixando... Olha só, era tradição eles se reunirem, e quem faltasse essa reunião de adoração era considerado alguém que estava rasgando e difamando o corpo de Cristo. Como eles levavam esse aspecto da adoração com seriedade. E essa recomendação aí era feita em todo culto. Irmãos, não deixemos de nos congregar, porque isso faz parte da unidade do corpo de Cristo. E o culto era como um culto que nós fazemos aqui, nada diferente. O culto, ele tinha todo o procedimento como nós fazemos no nosso culto, a abertura, leitura do texto. A leitura do texto, inclusive, não é essa leiturazinha que a gente faz aqui, de 2, 3 versículos, não. Porque eles não tinham tempo para se reunirem e existiam muitos escravos e analfabetos. E a maneira que eles tinham para aprender era justamente aquela hora do culto, como nós estamos fazendo aqui. E nessa compreensão, eles não liam alguns versículos, não. Eles escolhiam até um livro da Bíblia para ler no culto. E vou dizer mais a vocês, né? Tem gente que já chega na igreja cansado, né? Já chega cansado. Irmãos, eles liam todos os textos de pé. Era um costume de reverência. Eles liam a Bíblia, às vezes um texto muito comprido. Nós lemos aí, se eu não me engano, 30 versículos, né? Aquela gaguejada, aquela, né? O pessoal vai pegando igual o carro velho. Eles liam um livro todo, né? A pessoa vai lendo, quando o texto está muito comprido, já aí tá dor no pescoço, né? Dá vontade de ir ao banheiro, beber água. Olha como a igreja primitiva tinha um comportamento tremendo. Como era a reunião que existiam escravos, existiam também pessoas analfabetas, eles aproveitavam para quê? Para passar um ensinamento. Coisa tremenda. É muito importante eu falar sobre isso. As reuniões eram sempre muito cedo. As reuniões possivelmente eram antes das 6 horas da manhã, quando o galo cantasse. Por quê? Porque naquela época não tinha costume, como nós temos hoje, de dia de descanso. Não tinha. Isso foi conquistado depois. Eram dias de trabalhos corridos. Não tinha dia de descanso. Então, muitos que iam para o culto no primeiro dia do Senhor, depois do culto, tinham que sair para trabalhar. Olha que coisa. Eles iam para o culto, era bem cedo, e logo tinham que sair para trabalhar. E também tem uma argumentação de que eles se reuniam também muito cedo para fugir das perseguições. Então, havia algumas estratégias para não ficar pontuado, né, em horário muito tarde, justamente para não ser alvo fácil dos seus perseguidores. Era uma maneira de se proteger,
era uma maneira também de ter uma atitude proativa em relação ao inimigo. Bom, como funcionavam os cultos? Os cultos eram nas casas. Não existia templo, não existia igreja. Os cultos eram nos lares. Os eventos eram nos lares. E como acontecia? Normalmente, o pastor, o líder, o dirigente é que abria a porta da sua casa. E se houvesse um crescimento, assim, muito significativo, o que eles faziam? Eles iam quebrando as paredes de suas casas para que houvesse lugar, para que eles que estivessem chegando, encontrassem lugar para adorar o nome do Senhor. Então, não existia templo, a adoração era nos lares. As igrejas, do tempo da igreja primitiva, do primeiro século, segundo século, terceiro século, eram dentro dos lares. O espaço era cedido pelos pastores, pelos líderes, pelos dirigentes de grupos, né? A gente tem aí grupos pequenos. É justamente isso. Acontecia dessa forma e a igreja ia crescendo. Bom, o culto, ele tinha um modelo de que a mensagem era indispensável. A mensagem, é por isso que nós exigimos tanto da igreja na questão da mensagem. Nós não podemos substituir a mensagem. A mensagem sempre foi um ponto de exortação dos apóstolos, de ensinamento dos apóstolos. Era a forma de Deus falar, de Deus se relacionar com o seu povo. Quando o pregador estava pregando, era Deus falando com a igreja. Então, sempre foi exortado de que não se abrisse mão de jeito nenhum da pregação, do ensinamento da palavra, por qualquer coisa que pudesse aparecer, que não era algo que poderia ser introduzido no culto, não tinha como. A liturgia, eles tinham mesmo, assim, um cuidado muito grande de não mudar a exortação da pregação da palavra. A oração também era outro aspecto da igreja, que eles não faziam oração sentado, deitado, oração de qualquer maneira. Todos ficavam de pé, de pé. Na hora da oração, todos ficavam de pé. Por quê? Aquilo era uma forma de respeito e de dependência do eterno. Né, irmãos? Vocês estão entendendo? Diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor para ver se acorda uns 3 aí que está dormindo, né? Oh, meu Deus! Então, essas coisas eram guardadas. A preocupação de que não faltasse uma ordem do culto. Eu estou passando isso para os irmãos, que às vezes a gente está aqui ministrando na igreja, as pessoas acham que é invenção. Não, nós temos a tradição de seguir o que acontecia com a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, aqueles que vieram após Jesus, aqueles que seguiram após os apóstolos, que são os pais da igreja. Quem sabe aqui o que é pais da igreja? Levante a mão. Quem sabe? Quem não sabe o que é pais da igreja, levante a mão. Então a maioria sabe. Quem sabe o que é pais da igreja? Não levanta. Quem não sabe o que é pais da igreja? Mas continua a gente de mão abaixada ainda, não é possível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O aparelho está... Quem sabe o que é pais da igreja? Levante a mão. Quem sabe? Ah, então já sabe. Quem não sabe o que é pais da igreja? Levante a mão. Agora, eu tenho que saber se vocês estão sabendo ou não. Pais da igreja foi um título dado para aqueles que vieram depois dos apóstolos, que lideraram essas igrejas nos lares. Eles eram considerados pais da igreja porque eles tinham respeito de todos que eram membros, seguidores de Jesus. Eles tinham respeito como que eles fossem a liderança da igreja após os apóstolos. Amém? Agora todo mundo sabe o que é paz da igreja. E esse paz da igreja, ele vai ser considerado até o século XVII. Até o século XVII, nós vamos ver pessoas se nomeando como pais da igreja. Por quê? Porque tinham respeito, tinham autoridade bíblica, conhecimento bíblico e tinham um perfil de liderança de Cristo, né? Mesmo porque
existem algumas discussões, mas chegou até Tomás de Aquino, até Lutero, né? Lutero também considerado por causa do perfil, por causa da liderança, por causa do respeito, considerados então como pais da igreja. Bom, esse é um modelo que a igreja primitiva começa a tomar. Agora, é importante a gente falar sobre isso, sobre a ceia do Senhor. Às vezes eu falo aqui, e hoje tem até ceia do Senhor também, né? A ceia do Senhor, ela era celebrada todo domingo. Todo domingo eles tinham um compromisso de rememorizar o corpo, o amor, a paixão, a entrega e a ressurreição do nosso Salvador. Era um costume da igreja primitiva. Só que o tempo foi mudando e nós começamos a deixar que essa ocasião se fizesse só no primeiro domingo. Mas no início, não, eram todos os domingos. A igreja primitiva celebrava a Santa Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Bom, como que eles faziam? Eles faziam com muito cuidado e pediam para aqueles que não fossem batizados não celebrassem a ceia, até que tivesse esse compromisso de aliança. Então, isso não é uma coisa da igreja agora não, gente. Isso é uma coisa da igreja primitiva do primeiro século. Então, os que não eram batizados eram orientados a não ceiar, até que fossem batizados, por causa da aliança, do compromisso. E é uma coisa que tem que ser realmente tratada com cuidado, né? Porque a pessoa não ceiar de qualquer forma. Porque o apóstolo Paulo fala, aquele que come do pão e bebe do vinho, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria. Então, é realmente importante exortar a igreja em relação a essa aliança, esse compromisso, para que a igreja não faça do corpo de Cristo uma maldição, não faça da mesa do Senhor uma mesa de maldição, mas que seja mesa de bênção, seja mesa realmente que represente a nossa vitória e a nossa libertação. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Bom, gente, agora surge um problema muito sério. Sabe por quê? Porque a igreja, em relação ao batismo, começa a ter dificuldades. Porque eles consideravam o batismo, no primeiro, segundo, terceiro século, o batismo começa a ser adiado. Obrigado. O batismo começa a ser adiado. Então, olha só como as coisas vão tomando outro rumo. Começa a entrar, então, falso ensinamento. E eles consideravam o batismo agora como o mais importante de tudo. E aí, uma pessoa para se batizar, ela levava de 2 a 3 anos dentro da igreja. E muitas vezes ela aprendia na classe dos catecúmenos latim, novos convertidos. Elas aprendiam como se estivesse aprendendo uma aula de seminário. Então, começaram a inverter a ordem da missão da igreja. O que era a missão que Jesus deixou para a igreja? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer. Então não tem ordem de tempo. O batismo não tem prazo. Existem cuidados, existe tratamento e respeito, mas prazo não. A gente vai ver muitos casos dentro da Bíblia. João Batista pregava, olha, o batismo para o arrependimento. Quem quisesse se arrepender dos seus pecados, vem aqui. Eram batizados na mesma hora. O eunuco que vinha lendo o livro de Isaías, capítulo 53, ele não entendia, e Filipe apareceu para ele, ensinou a ele, ele disse, o que me impede de ser batizado, se ali tem a água? Filipe falou, se você crê no Senhor Jesus Cristo, agora você vai ser batizado agora. E eles desceram da carruagem, a Bíblia diz que Filipe batizou, e depois que Filipe batizou, o que aconteceu com Filipe? Foi transladado. Pô, parabéns, hein? Graças a Deus. O nome do meu filho não é Felipe, porque o nome do discípulo de Jesus é Filipe. Eu estou só dando aqui uma... Que muitas vezes a gente bota um nome bíblico, mas o nome bíblico não é Fê, é Filipe. E
Filipe era um missionário, Filipe era um pregador, um evangelista, Filipe era um homem... E Filipe é trasladado, ele some, depois que batiza aquele irmão, eles somem. Então, olha só como é que acontece. Até hoje tem esse problema dentro da igreja, não tem esse problema? Qual é o tempo que tem que ser batizado? Eu tenho que ficar muito tempo? A mesma coisa começou também na igreja primitiva do 1º, 2º e 3º século. Então, começaram a dar uma visão a respeito do batismo que estava tomando lugar até de Deus. E outra coisa, aí começam a surgir outros problemas, né? Porque eles tinham a visão de que o batismo lavava o pecado. Lavava o pecado. Gente, o que lava o pecado é a nossa fé em Jesus Cristo pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Amém? O batismo, ele é uma forma exteriorizada. Só, o batismo não cura, não salva, não põe ninguém no céu, o batismo não santifica, o batismo é uma forma de apresentação testemunhal do batizando para a igreja. Amém ou não amém? Então, eles começaram a mudar, acharam que o batismo é que lavava os pecados. Olha como a igreja enfrenta esses problemas relacionados a distorções. Eu ia falar uma palavra, heresia. Heresia, porque é você usar a Bíblia de forma errada. Então, isso começou a dominar a igreja. Aí vamos supor, ficava sempre adiando porque o irmão tinha que estar sempre puro. E aí, depois se batizava, pecava ou não pecava? Então, essa confusão entrou também no seio da igreja primitiva e precisava ser resolvida. Por isso que a gente vê que o apóstolo João, na sua epístola, do capítulo 1, primeira epístola, capítulo 1, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos santificar de toda injustiça. Justamente por causa dessa forma de ensinamento que estava sobre a igreja. Ainda mais a igreja da Ásia Menor, que era uma igreja que cresceu muito, mas tinha muitas perseguições. Epístola de João, tem como colocar aí, irmã? Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 7. A gente vai aprendendo por que existem essas chaves de aplicação da palavra. Era justamente para combater esses ensinamentos errados. Ainda mais João. João bateu muito contra os gnósticos. Vamos lá, irmãos? Capítulo 2, versículo 7. É esse mesmo? Vamos ver, não sei se... Vamos ver então. Irmãos... Eu acho que é 1,7, vê, irmã? 1,7 e 1,9. Shalom Adonai. Eu que falei certo, depois falei errado. 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas olha só, como João já combatia esse tipo de ensinamento que tentava focar essa coisa que era simbólica, externa, como algo que seria a doutrina da igreja. O que diz aí, irmãos? Se andarmos na luz... Verso 9. Se dissermos... Você vê que João fala a respeito do sacrifício, do sangue derramado, do poder da expiação. Expiação significa substituição. Jesus se tornou nossa expiação. Ele assumiu o nosso lugar. Então, João dá ênfase ao sacrifício. É uma das coisas que depois a gente vai estudar, que vocês querem fundo, e é muito importante que vá mesmo. A gente tem que ir fundo mesmo nesse negócio, para a gente descobrir quando chegou a posição do Papa Leão de ser o representante de Cristo aqui na Terra. Porque tudo começa com ele. E o grande pontífice, né, latim, pontífice, significa ponte. Ponte que liga Deus ao homem. Se tornou o Papa. É interessante porque começa a ter fissura na doutrina apostólica. E isso aí, a gente vê que começa a ter uma imposição, a gente vai ver isso nos concílios, porque o que deu crédito da Bíblia se tornar Bíblia?
O que deu crédito dos ensinamentos estarem aqui? Vocês acham por que foi? Por causa dos concílios. Por que muitas coisas foram retiradas e outras foram aceitas? Que era chamada a discussão do cânon, regra. Aquilo que seria regra de uso da fé. E isso veio através da onde? Da discussão dos concílios. A gente sabe que o primeiro concílio, para nós, é o concílio de Jerusalém. Mas depois, esse concílio só é reconsiderado da forma simbólica. Mas o concílio que começa a ser representante é o concílio de Nicéia, o concílio da Capadócia, de Éfeso e Constantinopla. E a gente vai ver. E todos os concílios, eles acontecem no Oriente, não no Ocidente. Roma ocidental não, Roma oriental, até os 1000 anos. Era a forma da catequização do Oriente. Porque o ponto aonde Constantino formou a igreja, que se tornou uma Roma oriental, era um ponto de referência para os portos. E tinha interesses econômicos, e tinha interesses ali também de ganhar as pessoas através de quê? O que é mais fácil ganhar as pessoas? Através de quê? Da religião. E aí a gente vai vendo, tá, gente? A gente vai aprendendo aí. Bom, muitas vezes, esse batizando levava quase 3 anos para se batizar. Quase 3 anos. Isso descumpria o conhecimento bíblico, não era uma base bíblica. E também vinha outra discussão, qual era o batismo verdadeiro? Qual era o batismo verdadeiro? Se era o de imersão, de afusão ou de aspersão? Então, quando a gente vai estudar o livro de Hipólito, tá? Ou no Didaquê, a gente vai ver que todas as práticas de batismos eram aceitáveis. Então, eu também sempre pensei dessa forma, porque o batismo é uma confissão explícita daquilo que aconteceu dentro do ser humano. Não é aquilo que é mais importante. Tem pessoas que podem ser imergidas, Tem pessoas que não podem ser imergidas, mas o que depende para batizar a pessoa tem que ser a confissão da pessoa e não a forma de batismo. Então, naquela época, tinha água que vinha até aos joelhos. E o oficiante pegava a água numa caneca e jogava na cabeça da pessoa. Entendeu? Era o batismo por aspersão. E tinha pessoas que se batizavam e quando saía da água, o batizando pegava a água e jogava assim. Quer dizer, era um tipo de afusão. Então, isso era uma prática que era aceitável. Então, não deviam ficar presos o que era o verdadeiro batismo, porque até hoje, algumas correntes dizem que o batismo verdadeiro tem que ser em água corrente, tem que afundar até o último fio do cabelo, jogar o cara a 500 metros debaixo d'água para poder ser liberto. A santa ignorância não aguenta essa estupidez teológica. Não existe, gente. Então, seja de que forma for, se ela realmente for de coração, tiver realmente em Cristo, Salvador, Senhor das almas, tiver realmente uma mudança de vida, seja por aspersão, afusão, seja por imersão, a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador e acabou. Você tem ideia? Tem igrejas que se você for, eu vou falar o nome bem claro, pronto, já coloca a minha cabeça já para a guilhotina. Se um presbiteriano, que é batismo por aspersão, sair para uma igreja batista, ele tem que ser rebatizado. O batismo presbiteriano não é aceito do batismo dos batistas. É mole isso? É complicado demais. É muito difícil. Não existe. Está em Cristo, estão vivendo na fé. Então, essas discussões, essas picuinhas, isso não leva o reino de Deus a crescer em nada. Isso não melhora em nada. Essa coisa que eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro. Isso não leva a lugar nenhum. Você tem que estar em Cristo. É nele, por ele, para ele, que são feitas todas as coisas. É ele que merece a honra, a glória, o louvor e o poder. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso nós estamos estudando. É que vocês mexeram no vespeiro bonito, A igreja primitiva tem muito assunto, tem muito pano para manga. Tem muita coisa. Vocês não têm ideia do que vai surgir aqui durante esses concílios. Não falte.
Eu digo a vocês que é um tipo de assunto que não é dado nas igrejas. Por quê? Porque é um assunto de ordem eclesiástica, de ordem de liderança. Mas eu não vejo que tem que ser assim. Toda igreja tem que ter o conhecimento. Jesus falou, conhecereis a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade histórica, bíblica, teológica, ensinamento. Eu peço a Deus que vocês cresçam no ensinamento, porque se tem uma coisa que não pesa, que não custa nada, que só ajuda a pessoa, é o ensino. Quanto mais você aprender, mais você é liberto. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais um domingo que nós estamos aqui aprendendo a Tua palavra, caminhando na jornada da igreja primitiva. É um desafio que nós aceitamos, que nós amamos. Senhor, nos ajude a guardarmos verdadeiramente esse ensinamento. Nos faça crescer na fé, no amor, na fraternidade, na irmandade do Cristo, Senhor e Salvador. Abençoe, Senhor Deus, os ministérios dessa casa, os pastores, os obreiros, diáconos, os líderes espirituais. Abençoe, Senhor Deus, cada trabalho, Senhor, dos jovens, das mulheres. Pai, é Tua essa obra. E nós pedimos, Senhor, nos ensine a vivermos em comunhão, na paz, na unidade da fé, Senhor. Abençoe os dizimistas, os ofertantes. Senhor, a Tua casa é a casa de oração, de libertação, é a casa da palavra. Nos ensine, Senhor. Pai bendito, guarda os nossos filhos, guarda essa geração, guarda, Senhor, cada atitude, Senhor, dessa casa espiritual. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre os nossos filhos. Eu quero orar pelos filhos, Senhor. Tome os nossos filhos em Tuas mãos. Guarde, Senhor Deus, nossos filhos. Livre nossos filhos do caminho errado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nós vamos ofertar, dizimar. Pega o seu envelope de dízimo, de oferta. Irmãos, eu vou pedir a vocês, se puderem dar uma oferta de amor para essa obra, nós estamos precisando. Se você receber alguma bênção extra, né? Uma vitória, até com alegria, nós precisamos, nós estamos investindo no ensino e nós temos alguns compromissos. Se você puder ajudar, puder ofertar, é muito bem-vindo, nós precisamos mesmo. Deus te abençoado. Nós estamos procurando sempre melhorar para que o nosso culto se torne cada vez mais assim agradável, um culto que tenha uma regra, né, que não seja cansativo, que seja acolhedor, né? Seja um culto acolhedor. Tem um irmão que chega aqui na igreja, ele fala assim: pastor, eu gosto da sua igreja porque tem começo, meio e fim. E eu sou chato, irmãos, eu sou meio neurótico com isso, eu não gosto de coisa assim desarrumada, não. Tem que ser, sabe, direitinho mesmo. Tem que ter horário para começar, horário para pregar, horário para cantar, horário para terminar o culto. Tem que ter. Isso aqui é um culto, né? A gente tem que ficar inventando, porque o Espírito é que trabalha em nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé para ofertarmos ao Senhor. Peço a Deus que abençoe sua vida. Pedi aqui o irmão Fito Casimiro para orar, para entregar nossas vidas, nossas famílias. Oremos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus da fartura e da prosperidade, neste momento, Senhor, eis aí a Tua igreja se preparando, Senhor, para abençoar a Tua casa com seus dízimos e com as suas ofertas. Senhor, quero Te pedir a Tua bênção da prosperidade, assim como o Senhor abençoou Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, abençoe ricamente cada um desses nossos amados irmãos que estão contribuindo em prol da Tua obra, Senhor. Que eles possam ter uma semana de vitória, em nome de nosso Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo é que nós Te pedimos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce fiel comunhão, consolação, a presença do Deus Espírito Santo,
esteja com todos nós, com a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.